Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom dia, professora Fernanda. Bom dia para aqueles que estão entrando. Nosso presidente, professor Nelson Rosenwald, já chegou. Bom dia. Esperar só mais um minutinho e já damos início à nossa live. Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom dia, Kátia. Bom dia, Marcos. Bom dia para aqueles que estão entrando. Só esperar uns segundinhos e aí daremos início à nossa live. Para aqueles que estão perguntando, o tema da live hoje é aplicações práticas do dever de informação e responsabilidade civil. Deixa eu só ver se a professora Marília já está aqui. Professora Marília, daí você tem que fazer a solicitação. Eu tô vendo que você entrou por outro Instagram aqui, deve ser o seu pessoal. Daí você tem que fazer a solicitação. Bom, vamos dar início então. Bom dia a todos, meu nome é Rafaela Nogaroli, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 14ª edição do IBERC Lives. Esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, e a proposta é que mais esse meio de comunicação aqui do nosso instituto seja dinâmico, descontraído, uma forma dos nossos associados debaterem aqui no Instagram sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. E hoje a nossa convidada do IBERC Lives é a brilhante associada a doutora Marília Sampaio, juíza, professora, estudiosa em diversas áreas de direito civil. E eu vou chamar a professora Marília aqui. E o tema da nossa live é aplicações práticas do dever de informação e responsabilidade civil. Vamos chamar aqui a professora Marília. Bom dia, professora Marília. Bom dia. É uma grande honra tê-la aqui conosco hoje na live. Agradeço em nome do IBERC e do nosso presidente, professor Nelson Rosenwald, a sua presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de participar. Eu tenho acompanhado as lives e meus alunos também indico sempre, e assim, é sempre um sucesso, né? E a responsabilidade é muito grande, porque exatamente em função de um projeto tão bem sucedido, né? Participar dele gera uma certa ansiedade, o peso da responsabilidade. É uma honra para mim poder participar. Imagina, professora Marília, a honra é toda nossa. E, pessoal, para aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de falar para vocês que a professora Marília, ela é juíza titular do TJ Distrito Federal. Ela possui estágio de pós-doutorado em Direito do Consumidor pela PUC Rio Grande do Sul, é doutora em Direito e Políticas Públicas pelo Unicelb. É Unicelb, professora? Unicelb, né? Uhum. Distrito Federal, e mestre pela Universidade de Brasília, professora do mestrado, pós-graduação e graduação do IDP e da Escola da Magistratura do Distrito Federal.
E hoje a nossa live será muito especial, pois teremos a oportunidade de ouvi-la falar sobre diversos temas, né, professora Marília, que você tem dedicado o seu estudo, e ainda aqueles que nos assistem terão a oportunidade de serem sorteados para ganhar 3 excelentes livros, que a professora Marília aqui está nos presenteando, de autoria e coordenação dela, que são As Faces da Justiça, Justiça e Superendividamento, e as faces da democracia. E antes de iniciarmos o debate do tema da nossa live, professora Marília, você poderia, de repente, fazer a gentileza de nos contar brevemente sobre essas obras que serão aqui sorteadas e também, se você puder comentar sobre o seu objeto de pesquisa, que é a teoria da decisão judicial, que você até comentou comigo que criou um catálogo de a partir lá de um protocolo, onde o tema discutido é justamente o mesmo tema aqui da nossa live, que é o dever de informação sobre violação como causa de responsabilidade civil? Bom, em relação às obras, né? Justiça e Superendividamento é a minha tese de doutorado, em que eu já trabalho essa questão, né, da análise da decisão judicial a partir de um protocolo que foi desenvolvido pelo meu co-orientador, professor Roberto Freitas, que inclusive é associado do IBEC, hoje é desembargador do TJDF, doutorado pela USP, enfim, e chama Metodologia de Análise de Decisão. E a partir da aplicação desse protocolo, nessa metodologia de análise de decisão, eu utilizei o superendividamento como um caso paradigmático para a aplicação, né, dessa análise de decisão judicial. Os outros 2 livros, eles têm o objetivo principal de, assim, na verdade, foi uma necessidade que, assim, nós, como professores da Escola da Magistratura, principalmente trabalhando com candidatos no concurso de juízes, né, para a magistratura, observamos que, depois que o CNJ introduziu no programa do concurso a disciplina de formação humanística, a gente sentiu necessidade de produzir alguma coisa específica para preencher uma lacuna que existe na formação de alguns estudantes, sobretudo nesses temas. Então, nós começamos com as faces da justiça, depois produzimos as faces da democracia, e esses livros, eles têm o objetivo principal de apresentar autores contemporâneos, no caso das faces da justiça, que tratam de teorias de justiça, e nas faces da democracia é a mesma proposta, para auxiliar esses alunos que estão se preparando para o concurso. Agora, evidentemente que, óbvio, né, não fica adstrito só a preparação para concurso. Né? Assim, são obras que, para quem quer fazer uma leitura exploratória, uma leitura introdutória sobre determinado autor que trata de uma teoria de justiça específica, por exemplo, John Rawls, é uma leitura de entrada, não é? A proposta é apresentar o autor de uma maneira didática para quem quiser começar a tratar de determinados temas. Então, a proposta dos livros é exatamente assim, facilitar a vida do aluno. Não é? Então, assim, são obras que pretendem uma continuação, né? O próximo projeto, que ainda está em gestação, mas seriam as faces do direito. Enfim, então é exatamente para trabalhar com temas mais complexos e fazer essa porta de entrada para quem tiver interesse. Em relação à questão da pesquisa sobre decisão judicial, assim, o que acontece hoje em dia no Brasil é que essa pesquisa empírica sobre decisões judiciais, ela não é muito, assim, ela é meio desacreditada, eu diria. Por quê? Por motivos variados, mas principalmente por falta de consistência metodológica. Né? Assim, a tentativa de analisar decisões judiciais como material de pesquisa empírica no campo do direito precisa de uma robustez que muitas vezes, né, quando a decisão judicial é utilizada em pesquisas acadêmicas, ela não tem essa robustez metodológica. E, em primeiro lugar, porque os tribunais, assim, o banco de dados de alguns tribunais, eles não são atualizados. Quando você faz pesquisa, por exemplo, no banco de dados do Supremo, às vezes demora muito entre a conclusão do julgamento e a publicação do julgado, há um lapso temporal muito grande. Então, o que acontece? Nem sempre os bancos de dados são completos e são confiáveis em relação à informação que está buscando.
né? Claro que isso melhorou enormemente, né, nos últimos anos, mas ainda é um problema em relação à pesquisa. Outro fator importante que depõe contra a pesquisa empírica, não é, de decisões judiciais, é a coleta, a falta de rigor na coleta do material, né? Alguns dados, né, são lançados nas pesquisas sem o devido rigor metodológico, e isso gera conclusões que, às vezes, os dados não suportam, né? Os dados são insuficientes. A gente chama isso em metodologia de falácia da generalização apressada, né? Quer dizer, as conclusões elas são baseadas em argumentos indutivamente fracos e os dados coletados não suportam as conclusões a que o pesquisador chega. Então, isso também contribui contrariamente, né, à pesquisa empírica com decisões judiciais. E, por último, assim, eu até diria que essa questão da mentalidade forense, né? Quer dizer, o pesquisador tende, principalmente, como é o meu caso, né? Quer dizer, eu não sou pesquisadora de formação, eu sou magistrada, enfim, eu sou uma magistrada que eventualmente faz pesquisa, né? E, assim, existe uma tendência, uma certa utilização dessa mentalidade forense de pegar os trabalhos do fórum e transpor para a pesquisa acadêmica. E, obviamente, que isso gera problemas, né? Agora, se existem problemas, existem também questões muito importantes. Por quê? Porque quando você faz pesquisa de decisão judicial, você precisa, o foco da pesquisa é estabelecer o que é que os tribunais estão entendendo como tal tema. Ou, quando eu utilizo tal termo, o que é que os tribunais estão chamando disso? O exemplo do superendividamento, por exemplo, né? Quando se usa superendividamento como critério decisório, o que é que os tribunais estão chamando de superendividamento? Por quê? O objetivo é detectar se há um sentido intersubjetivamente compartilhado que possa dar estabilidade semântica para aquele termo, né? A gente sabe que essa estabilidade semântica ela é pré-condição do discurso jurídico, né? A comunicação na ordem jurídica pressupõe que haja essa estabilidade, né? E, assim, a gente não pode achar que vai haver uma comunicação se eu estou falando uma coisa, você está entendendo outra, né? Então, assim, o objetivo da pesquisa empírica em decisões judiciais é exatamente tratar desse discurso, né, jurídico, a estabilidade conceitual dentro do discurso jurídico, para que você tenha, pelo menos, né, uma identificação dos conceitos, né? E não fórmulas vazias. E na responsabilidade civil, isso ganha uma dimensão estratosférica, né? Porque os termos, né, que a gente chama de termos operacionais na responsabilidade civil, ilícito, dano, nexo de causalidade, enfim, eles têm limites intercambiáveis, né? É o que a professora Judite Martins Costa, ela tem um texto brilhante que fala sobre isso, ela fala sobre a cacofonia, porque, assim, a tendência é elastecer esses conceitos, né, de modo que eles fiquem... não há uma estabilidade semântica. Então, assim, é muito importante a gente tratar disso e fazer essa pesquisa do ponto de vista empírico nas decisões judiciais, exatamente para a gente ter essa estabilidade. E aí, quando a gente fala de dever de informação, esse dever de informação ele tem uma perspectiva, eu acho que é transversal assim, no direito privado, né? O que é que a gente chama de dever de informação? O que é que os tribunais, quando falam de dever de informação, eles estão falando de quê? E isso tem aplicação em quase todos os ramos do direito privado, não só na responsabilidade civil, né? Então, assim, isso ganha uma dimensão. Se existem problemas na pesquisa empírica sobre decisões judiciais, existe um mérito enorme de contribuir exatamente para essa estabilidade semântica. Muito interessante, professora Marília. E nós aqui somos privilegiados por contar hoje com a sua experiência para nos falar um pouquinho sobre a sua pesquisa empírica, com toda essa maestria, rigor metodológico. Então, vai ser realmente uma live muito proveitosa para todo mundo. E eu queria só avisar para vocês que os sorteios, então, dessas 3 obras que a professora Marília gentilmente está nos presenteando, né, para realizar esse sorteio, vai ser feito no final da nossa live. E dando efetivamente, começando as discussões da nossa live, professora Marília, é o seguinte, para quem estuda a área
por exemplo, do direito médico, percebe que a doutrina atualmente ela se posiciona no sentido da necessidade de uma nova compreensão do dever de informação na relação médico-paciente. Eu, inclusive, professora Marília, eu estava lendo um livro do professor Luiz Edson Fachin essa semana. Ele tem esse livro aqui, ó. Não sei se a senhora já leu esse aqui, Direito Civil. E ele tem um pequeno trecho que eu acho muito pertinente para a pergunta que eu gostaria de te fazer. Que ele fala assim, ó. Atualmente, quem contrata, não contrata tão só o que contrata, via que adota e oferta um novo modo de ver a relação entre o contrato e ordem pública. O equilíbrio entre justiça e segurança jurídica provoca a compreensão desse cenário jurídico. O desafio é auri-lo para construir o futuro, que não deve se resumir a um requentar do passado. Aí ele finaliza assim: no debate quanto à validade e eficácia dos contratos do direito brasileiro, está presente um sistema de valores que contrapesa no direito a justiça e seu avesso. A boa-fé e a função social vêm juntos à cena da base de fundamentação das relações jurídicas. E essa mensagem do professor Fachin sobre essa nova visão da boa-fé nas relações privadas, que eu vejo que é realmente a maneira que a doutrina se posiciona. Então, professora Marília, eu sei que você já pesquisou amplamente sobre o tema na jurisprudência, por isso eu gostaria de saber como que a boa-fé, o dever de informação tem sido aplicado nessas decisões judiciais brasileiras quando o tema é justamente contrato de prestação de serviços médicos. Ok. O que a gente vê, não é, o que se percebe é que, assim, primeira questão, né? Obviamente que eu não vou descer em detalhes aqui nessa questão, né, da relação médico-paciente, os contratos, e vou ficar mais na questão da responsabilidade civil pela falha no dever de informação. Primeiro porque a gente já teve outras lives excelentes sobre esse tema, então nós não vamos ficar fazendo mais do mesmo, né? E segundo porque a questão do direito médico não é propriamente o foco da pesquisa. Mas alguns parâmetros precisam ser estabelecidos. Em primeiro lugar, o que se percebe quando se estuda o tema é uma mudança de perspectiva em relação a essa relação mesmo que acontece entre médico e paciente. Porque se antigamente você tinha aquele médico da família, né, em que a relação era estabelecida a partir de uma confiança, de um conhecimento amplo, enfim. Hoje o que a gente percebe é uma mudança de perspectiva em relação ao que acontece nesse tipo de contrato, né? A contratualização como forma de alocação de riscos quando você tem a relação médico-paciente, por motivos variados, né? Você tem a questão do aumento de tecnologia, a especialização cada vez maior dos ramos da medicina. Então, você não tem aquele médico generalista, mas aquele especialista profundo em dedão do pé. Né? O outro é especialista é um cardiologista, especialista, enfim, quer dizer, o que a gente percebe é que isso trouxe, então, o contrato para o centro, né, dessa relação médico-paciente. Por quê? Porque quando acontecem problemas é o contrato que vai nortear qual a forma de alocação de riscos e como é que se distribui esses riscos na relação médico-paciente. Né? Alguns autores apontam para essa questão da mercantilização da atividade da medicina, enfim. O fato é, né, quando a gente fala da responsabilidade civil por falha na informação, nessa relação médico-paciente, a gente tem que separar alguns cenários, certo? O primeiro cenário é o que a literatura chama de iatrogenia. Quer dizer, a iatrogenia, ela faz parte da medicina. Né? Eu faço um contrato com um médico, eu vou fazer um dermatologista, porque isso agora, depois da pandemia, está aqui no meu horizonte de preocupação. Vou fazer um contrato com o dermatologista. Ele se empenha, usa toda a técnica que ele tem à disposição dele, e mesmo assim, alguma coisa dá errado, não é? Alguma coisa sai do controle. Isso faz parte, por quê? Porque nós somos organismos vivos que têm, né, quer dizer, consequências diferenciadas que, por mais que se empregue toda a técnica e toda a expertise, isso
não garante determinados resultados. E a iatrogenia, quer dizer, esses problemas que advêm mesmo do tratamento médico, esses não induzem a responsabilidade. Isso é uma coisa. O segundo cenário é a questão do erro médico propriamente, que advém da culpa, a conduta culposa, o doloso do médico, né? Que o negligência, a imprudência ou imperícia causa danos, né? A responsabilidade do médico por culpa vai gerar a responsabilidade contratual e, eventualmente, a responsabilidade extracontratual, não é? E esse é o segundo cenário. Agora, quando a gente fala de falha no dever de informação, aí você tem o que a gente chama da caracterização de um dano autônomo. Por quê? Porque quando se discute falha no dever de informação, você não está discutindo propriamente o erro médico. Você está discutindo a ausência daquela possibilidade, a privação da possibilidade do paciente fazer escolhas em relação ao tratamento. Se ele assume ou não os riscos, se ele aceita ou não as consequências do tratamento. E isso, obviamente, que difere do erro. Por quê? Porque não advém necessariamente de uma conduta culposa do médico, mas gera consequências em relação à responsabilidade civil. Por quê? Porque a privação dessas escolhas, né, é que vai gerar a possibilidade de eventual indenização, né? O médico, quando ele vai fazer a informação, essa informação ela tem que ser precisa, ela tem que ser correta, ela tem que ser suficiente, ela tem que levar em conta, né, dados os aspectos relacionais dessa informação, ela tem que levar em conta as condições pessoais de quem está recebendo a informação, né? Quer dizer, não basta que haja aquela informação protocolar. A informação ela precisa chegar de maneira eficiente. E, obviamente, que nessa quadra entra em destaque a questão do consentimento informado, né, e esclarecido. O consentimento informado e esclarecido, já a partir do artigo 15 do Código Civil, passando pelo regramento, né, do Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética, enfim, existe todo um arcabouço normativo que regula a questão do consentimento informado. É um processo, né? Não é simplesmente um ato, e não deve ser um ato formal. É um processo que culmina, então, com a aquiescência do paciente em relação aos prognósticos, as vantagens, as desvantagens, os riscos, as técnicas, enfim, né? E isso aí, se isso for retirado do paciente, esse direito de escolha, se for retirado do paciente, evidentemente que isso pode gerar, então, a obrigação de reparar. De novo, não o erro médico, mas a falha nesse dever de prestação de informações, né? Que no caso do médico, eles vão além de questões ligadas à informação técnica, né? O médico, ele assume um dever de aconselhamento também em relação ao que vai ser discutido, né, sobre o futuro daquele paciente. E, assim, o paciente ele tem que poder decidir e também comunicar a sua decisão a qualquer tempo, né? Ele pode desistir também do tratamento, enfim, né? Então, isso constitui um dano autônomo. Então, a indenização, nesse caso, ela é devida pela falha no dever de informação e a privação da escolha, né, de escolhas pelo paciente ou seu representante. Óbvio, quando se trata desse tema, tem uma discussão importantíssima sobre os incapazes, enfim, né, como é que se faz a manifestação de vontade, que a gente não vai entrar nisso. E eu, assim, separei alguns casos, né, também não vou descer aqui a descrição metodológica rigorosa de como é que a gente chegou nesses casos para não cansar vocês, mas alguns casos bastante interessantes. O primeiro deles é o RESP 1.540.580. O relator para o acórdão, nesse caso aqui, foi o ministro Luiz Felipe Salomão. O que aconteceu aqui nessa hipótese, né? O que se discute no processo é a reparação do dano causado pela falta do dever de informação sobre determinados riscos cirúrgicos. O paciente ele tinha uns tremores no braço,
que foram causados por um acidente de carro. Ele teve um traumatismo crânioencefálico decorrente desse acidente automobilístico. E o médico indicou o procedimento de talamotomia ou subtalamotomia, que, segundo o médico, seria um procedimento super tranquilo, rápido, simples, que é feito com anestesia local e, no máximo 2 horas de duração, o procedimento. Narra o processo que o paciente chegou tranquilo, totalmente consciente, muito tranquilo para o procedimento. Iniciado o procedimento, terminado o procedimento, o fato é que o paciente nunca mais andou. Ele perdeu totalmente os movimentos das pernas. E aí, o interessante desse julgado, é um julgado muito rico em informações sobre essa questão do dever de informação na relação médico-paciente. Por quê? Porque nas instâncias ordinárias, o pedido o argumento central, tanto na primeira instância como na instância revisora, foi de que, apesar de não ter havido a prova de que o consentimento informado foi colhido, era de se presumir que esses esclarecimentos tivessem sido prestados, porque, à época, o costume era que os esclarecimentos fossem orais. E mais, quando a questão chegou ao STJ, né, o ministro Luiz Felipe Salomão foi o relator para o acórdão, porque o relator originário também julgou improcedente, quer dizer, né, o pedido não deu provimento ao recurso, exatamente endossando esses argumentos, né? Aí o voto vencedor ele veio, né, alto lá, o ônus de provar que o consentimento informado com a informação adequada é do médico. Isso não aconteceu, e aí a conclusão do voto é que se estava indenizando não o dano físico ou a piora nas condições do paciente, mas a violação da autodeterminação do paciente que não pôde escolher livremente submeter-se ou não ao risco previsível do procedimento. O médico não trouxe, na hora de explicar o que iria acontecer, a possibilidade dele ficar paraplégico, de perder o movimento das pernas, né? Porque talvez no cotejo entre um tremor no braço e a ausência de movimento nas pernas, né, a gente pode até supor a possibilidade ou a previsibilidade de uma negativa, dizer, não, eu não quero me submeter a esse risco. Esse risco é grande demais para o problema que eu estou sofrendo, né? Então, assim, é interessantíssimo esse julgado, é uma aula sobre essa questão do consentimento informado e o dever de informação, a falha no dever de informação. O outro julgado que eu trouxe, a relatora é a ministra Isabel Galotti, é um agravo regimental no agravo do RESP 660443, a GRG no agravo do RESP 660443. Relatora ministra Isabel Galotti. Aqui a questão era a seguinte, a paciente foi submetida a um procedimento de laqueadura e histerectomia em razão de uma hemorragia muito intensa que ela teve durante uma cesariana, né? O que aconteceu? O médico, diante da urgência da situação, decidiu realizar o procedimento de laqueadura e histerectomia, portanto, a retirada, né, do útero, enfim, e sem comunicar. O interessante de perceber é que, assim, grande parte das discussões sobre a questão da falha no dever de informação está exatamente nessas situações de urgência e emergência, né? Em que o médico tem que tomar a decisão ali na hora e nem sempre há o tempo de comunicar. Só que nesse caso aqui, o que aconteceu? Prejudicou, era uma moça muito nova, prejudicou a capacidade reprodutiva, né, enfim, o projeto de constituir uma família mais numerosa e que sempre foi o sonho, né? Então, é uma decisão difícil, porque o médico, tendo ali que decidir qual o melhor procedimento para salvar a vida da paciente, nem sempre tem o tempo suficiente de fazer, né, de colher esse consentimento esclarecido, né? E isso, enfim, nesse caso específico aqui, entendeu-se que houve sim a falha no dever de informação. Tá? O outro caso
eu só parei mais 2, né? Porque a gente tem outros temas. Mas, e aqui nessa área médica, os casos são assim, interessantíssimos e às vezes dramáticos, né? Esse caso aqui, o relator é o ministro Marco Aurélio Belize, o RESP 1613722 do Paraná. E o caso aqui era o seguinte, a realização de uma cirurgia de orquitectomia, remoção de testículo. As circunstâncias desse caso são interessantes pelo seguinte, era um menor. E o menor estava fazendo o tratamento porque existia a suspeita de neoplasia, de câncer no testículo. Então, o que o médico entendeu? Ele entendeu de fazer a remoção do testículo, e obviamente que a gente sabe das consequências futuras em relação, né, à remoção do testículo e à capacidade reprodutiva desse menor, totalmente comprometida. Só que a posteriori verificou-se que, primeiro, o órgão era sadio, não se confirmou na biópsia a suspeita de neoplasia. Segundo, não houve a informação dos riscos que o procedimento traria integridade física do menor aos pais, aos responsáveis. Eles foram privados da escolha, da possibilidade de escolha entre correr o risco de ser câncer e ter que se submeter ao tratamento e preservar a capacidade reprodutiva desse menor ou não, né? Então, eles foram privados dessa escolha. E o que se discutiu, então, o que a obrigação de indenizar foi em relação à violação desse dever de informação que foi subtraído dos pais, dos responsáveis por esse menor. Também um caso muito, muito interessante, vale a pena a consulta. E, por último, eu separei um caso aqui do TJDF, o desembargador James Eduardo Oliveira foi o relator desse caso. E interessante desse caso aqui, eu separei aqui para trazer para nós, para a gente trabalhar aqui, exatamente porque não se trata de um caso de urgência e emergência como os outros, né? Portanto, é onde você tem o debate sobre a falha no dever de informação, sem essa premência do profissional, que, né, até certo ponto o isentaria da responsabilidade. E aqui o seguinte, a discussão foi, o paciente seria submetido a uma cirurgia oftalmológica. Tá? Ele tinha um problema na visão para perto. Então, também a informação foi de que era uma cirurgia muito tranquila e muito rápido, enfim, mas que piorou sensivelmente a visão para longe. Um risco para o qual o paciente não foi devidamente informado. Portanto, teve subtraída essa possibilidade de escolha em relação a submeter ou não ao tratamento. Então, o interessante houve, né, o reconhecimento da necessidade de reparar, né, a falha no dever de informação como um dano autônomo, né, se estabeleceu a indenização, e o caso não dizia respeito a um caso de urgência e emergência, portanto, também um paradigma importante para a gente entender como é que se desenvolve essa questão da falha no dever de informação na relação médico-paciente. Então, assim, selecionei esses casos só para a gente ter uma noção, né, de como é que esse tema do dever de informação se estabelece na jurisprudência em relação à indenização e à responsabilidade civil. Professora Marília, eu agradeço pela sua brilhante exposição. Os julgados que você selecionou foram, de fato, muito interessantes. O pessoal só está pedindo ali qual que é o número do último recurso que você comentou. O do TJ? Esse último que foi falado agora, do TJ Distrito Federal. Pronto, você sabe que eu não anotei o número eu posso depois até deixar nos stories para o pessoal, de repente, professora, você me passa o número depois desses recursos que você falar na live? Sim, foi eu deixo anotado nos stories daí para o pessoal depois ter acesso. Ok. Foi uma falha, porque, na verdade, assim, né, o objetivo era exatamente dar os números, né? É uma apelação civil e eu aqui esqueci de Não, mas não tem problema. Registrar. Mas, assim, eu informo e passo. Isso, eu deixo nos stories daí para o pessoal. E, professora Marília,
no que se refere aos contratos com planos de saúde, eu queria saber da sua opinião, né? O que você tem visto aí nessas decisões judiciais, porque eu observo um cenário complexo em que o índice de reajuste dos planos é um ponto de intenso debate e divergência. Tem aquela questão, né, da análise aqui que se mostra pertinente de ser dividida em dois segmentos, que seriam os planos na modalidade individual, os empresariais coletivos, até inclusive nos planos aí da modalidade individual tem frequentes casos de ruptura abrupta, descontinuação ali da prestação, justamente na alegação de que os contratos são pontuais, renováveis anualmente, né? Então, assim, o que eu te pergunto, professora Marília, segundo as suas pesquisas, como é que a jurisprudência ela tem debatido esses assuntos? Qual que seria, de repente, o dever de informação nesses contratos de planos de saúde? Então, o dever de informação em relação aos planos de saúde, quando você faz essas pesquisas empíricas, né, nas decisões judiciais e detecta o que está sendo judicializado, tem dois temas muito importantes, né? O primeiro deles é a questão da interrupção nos contratos de plano de saúde e a resilição unilateral. Tá? Existem vários julgados no STJ sobre esse tema, né? Mas eu separei duas situações para a gente tratar especificamente aqui. O primeiro caso é um RESP 1356725. O relator para o acórdão é o ministro Vilas Boas Cueva, certo? Que diz respeito a essa questão da resilição unilateral dos contratos de plano de saúde. O interessante desse julgado não é nem o voto vencedor, porque o voto vencedor ele estabeleceu o parâmetro tradicional, dizendo, olha, é um contrato de trato sucessivo, é um contrato de longa duração, e que é possível, então, a sua resilição a qualquer tempo, desde que haja denúncia nos termos pré-estabelecidos no contrato. Ponto. O interessante desse voto é o voto vencido da ministra Nancy, que traz uma aula sobre a questão do dever de informação, né, nos contratos de trato sucessivo. Inclusive, ela tangencia a discussão sobre o contrato relacional, dizendo que esses contratos teriam essa feição relacional, meio que fazendo uma adaptação da solução relacional dos contratos, né, do padrão norte-americano. É uma solução com a qual até eu não concordo, né? Eu acho que não são contratos relacionais, sobretudo se a gente tratar da matriz norte-americana, mas o fato é, aqui o dever de informação ganha uma dimensão importantíssima. Por quê? No caso específico aqui, a alegação para a resilição unilateral do plano de saúde foi que aqueles planos individuais ou familiares, né? No caso aqui é no plano individual, a arquitetura do plano de saúde, principalmente econômico-financeira, não suportava mais oferecer esse tipo de plano, porque estava ficando muito oneroso. E isso estava economicamente desinteressante para o plano de saúde. E aí traz lá argumentos dizendo que ia quebrar se fosse obrigado a continuar custeando esse tipo de tratamento, enfim. Né? Só que o argumento da ministra foi, ok, por um dever de transparência e informação, essa situação claudicante da situação econômica do plano deveria ter sido demonstrada. Nesse caso específico, o plano era anual, reajustável automaticamente e teve vigência por 13 anos consecutivos. Durante 13 anos, não é, o beneficiário contribuiu para o plano sem que houvesse qualquer informação em relação a qualquer problema financeiro, econômico-financeiro com o próprio plano. Então, de uma hora para outra, de repente, você simplesmente descontinuar o plano, deixando esse beneficiário numa situação extremamente complexa, 13 anos depois de contratado o plano, a ministra entendeu, olha, aqui houve falha no dever de transparência e informação. Né? E isso gera consequências em relação à expectativa do usuário. Aí ela usou, inclusive, o argumento do contrato relacional, dizendo
O contrato relacional ele estabelece expectativas não monetizáveis, não necessariamente traduzíveis, né, em uma quantificação pecuniária. E a permanência no plano, né, é uma delas. Por quê? Porque criou-se a legítima expectativa de que as renovações automáticas, sem qualquer comunicação prévia da situação claudicante ou a situação frágil do ponto de vista econômico do plano, né? Isso não foi aventado em qualquer momento da relação. E, de repente, ele foi colhido de surpresa em relação à descontinuação do plano. Existe, obviamente, que isso não está no acordo, não é uma discussão, mas a gente sabe que existe um uso estratégico. Né? Como a ANS regulou intensamente os planos de saúde individuais e familiares, o que a gente assiste na prática é o sumiço desses planos no mercado. Ninguém mais consegue. Né? Quer dizer, todos foram obrigados a migrar para planos coletivos, né? Por adesão. Tanto é fato que existe categoria para tudo. Você vai contratar o plano coletivo, teoricamente seria para categorias profissionais, mas tem categoria de tudo. Se você é estudante, se você é empresário, se você é advogado, se você é mãe de família, se você tem plano para tudo. Tem categoria. Por quê? Porque não existem mais planos individuais. Planos individuais e familiares. A realidade nua e crua é essa. Óbvio que isso não está no plano, no acordo. Né? O outro julgado é o RESP 1861-524 do ministro Raul Araújo, a relatoria. É 1861-524, relator ministro Raul Araújo. Aqui também trata da questão da resilição unilateral e a interrupção do plano, mas aqui a discussão é um pouquinho diferente. Aqui o paciente estava em tratamento médico de emergência ou urgência, nos termos lá do artigo 35C da Lei 8656. E aí houve a interrupção abrupta e, claro, evidentemente que isso teve repercussão em relação ao plano que estava custeando a internação desse paciente. Né? Então, aqui, o entendimento foi que a falta de informação gera obrigação de reparar os danos morais, né, que foram alegados nas circunstâncias, porque isso gera uma piora em relação ao estado do paciente, além da obrigação da manutenção do plano. Né? Foi a decisão. Então, muito interessante também esse julgado, e aí a repercussão, né, na responsabilidade civil da falta do dever de informar. A segunda categoria, então, isso em relação à continuação dos planos e à resilição unilateral. A segunda categoria de julgados, assim, que chama atenção em relação ao número de processos que tem em tramitação, é em relação à questão das doenças pré-existentes, né, nos planos de saúde. Porque a maioria dos julgados no STJ sobre esse tema esbarra na questão da súmula 7. Fala, olha, nós não podemos, né, revolver questões de fato, porque a súmula 7 nos impede. Né? Agora, nos tribunais estaduais, existe assim uma quantidade enorme de julgados, né, condenando os planos de saúde por danos morais diante da negativa de cobertura, quando a alegação é de doença pré-existente e quando o plano não submete o beneficiário àquele exame médico prévio, certo? Tem um julgado aqui que eu trouxe. Ele não é recente, ele é antigo, mas que caminha exatamente nesse sentido. Do STJ, o RESP 980-326, o relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele é de 4/3/2011, DJE de 4/3/2011, aonde aqui o ministro reconheceu a falha no dever de se informar. Então, é muito interessante, né? Porque o dever de informação, ele é uma via de mão dupla, né? É o dever de prestar a informação, mas, ao mesmo tempo, é o dever de se informar em relação a determinadas questões, né? Tem, inclusive, um texto do professor Gustavo Tepedino e do professor Rodrigo da Guia, que foi publicado no Migalhas, agora, dia 13 de julho de 2020, interessantíssimo, que fala, né, que tangencia exatamente essa discussão. O dever de informação não se dirige somente ao devedor, mas também à posição do credor da informação.
né? Que deve se analisar no caso concreto, além do dever de informação, de informar as concretas condições do interessado em obter e solicitar as informações. Então, tão importante quanto a cooperação do devedor é a cooperação do credor, uma postura diligente do credor da informação. Esse é o texto do professor Gustavo Tepedino, né? E é exatamente, né, o cerne da questão desse julgado. A postura diligente do credor da informação como pressuposto legítimo do seu direito. Quer dizer, não é só o dever de informar, é o dever de buscar a informação. Se ele se omite em relação a esse dever de buscar a informação, não submete o paciente a um exame médico prévio, obviamente que depois ele não pode se negar a fazer a cobertura do plano, né? Então, é importante, né, a gente ressaltar esses dois lados da discussão em relação ao plano de saúde. Então, são esses dois temas que eu assim, detectei na pesquisa empírica como sendo assim, os mais pungentes, assim, os mais numerosos, pelo menos em termos quantitativos. Eu te agradeço demais, professora Marília, porque nós aprendemos aqui muito com essas explicações sobre esses julgados, são todos muito interessantes mesmo. E daí, só lembrando o pessoal que está nos assistindo, que nós disponibilizaremos depois o número de todos esses julgados aqui, né, que foram comentados pela professora Marília, tá? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. E como nós temos mais ou menos uns 10 minutos para terminar a live, eu vou fazer o sorteio das obras. E daí eu estava pensando como que eu ia fazer esse sorteio. Então, assim, professora Marília, nós temos 54 pessoas, 53 que estão nos assistindo. E aí eu vou pedir para você falar 3 números, que daí eu rolo ali na tela e daí seleciono, né? Vou contando ali. Então, de 1 a 53, de 1 a 52, você me fala 3 números. 17, 34 e 42. E 42. Então, vamos lá, pessoal. Façam aí pensamento positivo. Então, o primeiro que eu vou sortear ali, que é o número 17, é o As Faces da Justiça. Então, vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É a Kátia que ganhou o livro. Kátia Cristina Pires ganhou o livro As Faces da Justiça. Parabéns! E o livro que é escrito, né, por você, professora Marília, que é o Justiça e Superendividamento, que daí seria o 34, né? Então, a Kátia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Andréia Luísa Loures, Andréia Luísa Loures, que ganhou esse Justiça e Superendividamento. Parabéns! Muito bem! E agora o 42. Então, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Patrícia Carvalho ganhou o livro As Faces da Democracia. Parabéns! Então, pessoal... Eu pergunto, como é que eu faço a entrega desses livros? O pessoal então, vai passar os dados? Isso, daí eu peço para quem foi sorteado que entre em contato com a gente aqui, pode ser ou no perfil do IBEC, né, ou no meu ali mesmo, pessoal, né, que é a Rafaela com 2 L's no Garoli com L só, ou aqui no do IBEC, fale comigo no privado, e aí a gente vê depois certinho essa logística, mas parabéns para todos.
E agradeço, né, também, professora, a gentileza de você nos conceder aí esses livros para sorteio. Muito legal mesmo. Na verdade, nós temos tempo para um último assunto que eu queria pedir a gentileza de você nos falar um pouquinho, assim, mudando um pouco o foco. Professora Marília, a partir das suas pesquisas também jurisprudenciais, qual que é o papel que você vê do dever de informação nas relações de consumo, especialmente quando elas envolvem produtos que são de periculosidade inerente, como é o caso do tabaco, por exemplo. Eu gostaria também de saber como que a jurisprudência ela tem decidido o seguinte: imagine situação de que o consumidor ele é acometido por um efizema pulmonar e ajuiza uma demanda contra a fabricante de cigarros, né? Então, essa periculosidade inerente, ela se concretiza ali num dano ao consumidor, né? Isso pode ser configurado como um defeito do produto, como que os tribunais têm julgado essa questão e que papel aqui o dever de informação teria nessa análise de uma eventual responsabilidade civil? Eu vou começar rapidamente explicando o seguinte. A gente Uhum. tem, didaticamente, não é, a divisão, quando a gente fala dessa questão da segurança, que legitimamente se espera do produto ou do serviço, que é o eixo da responsabilidade civil nas relações de consumo, né, exatamente esse dever de segurança. Opa, Peço desculpas aqui, porque imagina. soltou, pulou Sem aqui. problema. É o eixo na responsabilidade civil nas relações de consumo, é o dever de segurança, ou seja, aquela Uhum. noção de que o produto vai ser defeituoso se dele não advier a segurança que legitimamente se espera. Okay? Então, Uhum. didaticamente, em relação à segurança, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Aqueles produtos que têm uma periculosidade inerente, aqueles produtos ou serviços que têm uma periculosidade adquirida e aqueles que têm uma periculosidade exagerada. O que é periculosidade inerente? É aquele produto que tem, sim, riscos altos, né? Que é bastante arriscado o uso do produto, mas os riscos são previsíveis, certo? Então, assim, quando você tem um dano causado por um produto de periculosidade inerente, normalmente isso não gera necessidade, não gera a obrigação de reparação. Né? Por quê? Porque legitimamente já se espera que o uso daquele produto vá, sim, existe a possibilidade, a previsibilidade de causar algum tipo de dano. Na periculosidade adquirida, não, esse dano não é previsível. Então, se o produto for usado dentro de circunstâncias normais, previsíveis, não é? O uso de uma faca, por exemplo, ela tem a capacidade de cortar e causar dano. Mas se ela for usada dentro de um padrão de normalidade, não é? Não há nenhum risco anormal previsível, não é? E se eventualmente acontece uma falha, né? Ou um dano, o fato do produto ou do serviço, né, nos termos da classificação do Código de Defesa do Consumidor, aí você vai ter o dever de indenizar, né? Quer dizer, desborda da utilização normal e atinge a incolumidade físico-psíquica do consumidor. Então, esse dano é reparável. A gente fala, então, da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço nesses produtos de periculosidade adquirida. E o que é a periculosidade exagerada? Na verdade, eles são produtos de periculosidade inerente, mas eles são tão perigosos que nenhum nível de informação vai afastar esses riscos. Tá? Então, a diferença entre a periculosidade inerente e a periculosidade exagerada está exatamente na possibilidade de informação em relação à diminuição dos riscos e dos efeitos deletérios do uso do produto. Tá? Muito bem, em relação à periculosidade inerente, o que eu disse? Que normalmente isso não gera a responsabilidade, né, em relação ao dano que eventualmente é causado com o uso do produto. Por quê? Porque já se espera com o uso que exista algum nível de risco, vírgula, salvo se houver falha no dever de informação. Então, a importância do dever de informação, quando a gente está fazendo esse voo panorâmico, né, na casuística,
a falha do dever de informação aqui, quando você está falando de periculosidade inerente, aqueles produtos perigosos que têm um nível de risco muito alto, não geram o dever de indenizar, a não ser que haja falha no dever de informação. O julgado que eu trouxe aqui foi exatamente versando sobre essa questão da responsabilidade civil da indústria do tabaco, é o RESP 1.113.804, 1.113.804, do Rio Grande do Sul. O relator é o ministro Luiz Felipe Salomão, é um julgado de 2010. Tá? O que aconteceu aqui? Ele está falando da questão da responsabilidade civil da indústria do tabaco, fumante por mais de 30 anos. Ele começou a fumar na época em que a publicidade em relação ao tabaco não era restrita, era uma publicidade muito intensa, e o paciente veio a óbito por um câncer no pulmão. Entre outros argumentos, é óbvio aqui, né, que o ministro primeiro discorreu longamente, dizendo que não era um hábito de fumar é um hábito, inclusive muito prazeroso, enfim, né? Quer dizer, discutindo aquela questão do livre-arbítrio em relação à escolha de fumar do fumante. Se ele escolhe fumar, ele depois tem que sofrer os ônus, né, da sua escolha. Mas o fato é, ele reconhece o cigarro não como um produto defeituoso, e sim como um produto de periculosidade inerente. O que ele argumenta? Ele diz assim, ninguém começa a fumar esperando melhorar a saúde. Todo mundo que começa a fumar sabe que aquilo ali faz mal. Né? Eu acho um argumento, assim, particularmente eu não concordo, né? Eu acho que até, assim, usando a própria teoria do nexo de causalidade, da causalidade adequada, quando se faz essa avaliação em abstrato, a estatística de morte por câncer no pulmão de fumante é de quase 100%, é 98%. Eles são oriundos de câncer de pulmão, de fumantes, né? São oriundos mesmo do consumo do tabaco, apesar de existirem outras comorbidades, mas é possível sim condenar a indústria do tabaco. Mas o fato é, reconheceu-se então que não houve falha no dever de informação, porque depois a publicidade passou a ser profundamente controlada e restrita, né? E a informação passou a ser atônica, tanto que as embalagens de cigarro vem escrito que não existem níveis seguros de consumo dessa substância. E o entendimento do ministro aqui, na conclusão do voto, foi: isso aqui não é um produto de periculosidade adquirida, e sim de periculosidade inerente. Muito legal. Professora Marília, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu só queria deixar para quem está nos assistindo alguns avisos, que não acompanharam nossa live desde o início. Queria dizer que essa foi a 14ª edição do IBERC Lives. O nosso vídeo vai ficar disponível por 24 horas. Também quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do Instagram da professora Marília, que sigam o IBERC aqui no Instagram, que é @iberc.brasil, porque sempre estamos divulgando as lives e também outros projetos muito legais do Instituto. Então, obrigada, professora Marília, novamente, pela sua presença. Nós temos um minutinho para não cair no Instagram para você fazer seu último agradecimento. Olha, eu quero agradecer imensamente, Rafaela, pela acolhida generosa, carinhosa, não é? Assim, a gente vê o cuidado que você tem com esse projeto, e parabenizar o professor Nelson Rosenwald, que é o presidente do IBERC, também de uma maneira muito carinhosa, né? Tem feito esse grupo crescer, é um grupo assim de especialistas, né? E assim, para mim é uma honra participar, né, desse instituto, e sou altamente beneficiada, porque assim a produção, né, o nível de produção, né, de pesquisa e de artigos, enfim, é fantástico, né? Então, parabenizar o professor Rosenwald por essa condução, né, nos trabalhos do Instituto, e dizer que eu sou assim extremamente grata por poder participar desses projetos. Muito obrigada, Rafaela. Foi um grande prazer, professora Marília. Então, obrigada novamente pela sua presença. Desejo um ótimo dia para todos vocês. Até logo.